Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos para a atividade número 19. Então, a atividade número 19, ela aborda o capítulo 14, que vai falar do Sol, da Terra e da Lua. Então, a orientação foi que vocês lessem as páginas 97 a 104, que falam a respeito da Lua, e em seguida respondessem essas atividades aqui propostas, tá? Então, primeiro vamos fazer um resuminho aqui do que vocês leram das páginas 97 a 104, que falava a respeito da Lua, né? Então, a Lua, nós sabemos que ela é um satélite natural, que ela orbita ao redor do planeta Terra. Ela é 4 vezes menor que a Terra, é o astro que está mais próximo do nosso planeta e a atmosfera dela é muito rarefeita. O que quer dizer? Quer dizer que as moléculas que compõem essa atmosfera, elas estão muito distantes umas das outras. Então, ela é composta basicamente de hélio, neônio e nitrogênio. E essas moléculas estão bem distantes. Se vocês observarem, a gente não encontra oxigênio aqui na atmosfera lunar. Então, por isso que seria impossível respirar, né, nesse solo lunar, sem aqueles aparelhos, sem todos aqueles equipamentos que os astronautas utilizam. Então, a Lua, ela realiza 2 movimentos ao redor da Terra. Ela realiza um movimento de rotação, que é aquele movimento em que ela gira em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento em que ela gira ao redor da Terra. O interessante é que na Lua, tanto os movimentos de rotação quanto os movimentos de translação, eles têm a mesma duração, ou seja, eles duram um período de 28 dias. Por isso que a gente acaba sempre vendo a mesma face da Lua. Por isso que existe um lado da Lua que a gente não consegue ver em função do período de rotação e de translação. A órbita dela é elíptica também, então ela tem esse formatozinho aqui oval. E a Lua, ela tem períodos em que ela está mais próxima da Terra e períodos em que ela está mais longe da Terra. Então, o período em que ela fica mais próxima da Terra é chamada de perigeu. O período em que ela fica mais longe da Terra é chamado de apogeu. Opa! A Lua, ela tem 4 fases diferentes. Então, a gente tem a fase minguante, a fase chamada de lua nova, o quarto crescente e a lua cheia. Então, essas fases da Lua, elas são determinadas pela luminosidade que ela tem recebido aqui do Sol, já que a Lua, ela é um corpo iluminado. O que é um corpo iluminado? É um corpo que ele não tem luz própria e ele apenas reflete a luz proveniente do Sol. Então, aqui, a Lua cheia é quando a gente tem... a gente consegue visualizar toda essa face dela. A Lua quarto minguante, então a gente consegue ver apenas um pedaço dessa Lua, assim como a quarto crescente. Então, a diferença da crescente é que ela forma como se fosse um Czinho no céu, e a minguante, ela vai formar o movimento ao contrário aqui. E a lua nova, geralmente a gente não consegue visualizá-la ali no céu. Então, essas fases da lua, elas se dividem aqui, ok? Então, por isso que a gente tem, num determinado mês, a gente observa todas as 4 fases da lua. A lua, ela acaba influenciando no fenômeno das marés. O que são marés? As marés são aqueles movimentos de subida e descida no nível do mar. E existe a maré alta e a maré baixa. Então, esse fenômeno, ele acontece quando a Lua e o Sol, eles estão alinhados, então eles estão na mesma linha, e aí todos eles vão exercer uma força de atração sobre a Terra. Então, eu vou somar a força de atração da Lua e do Sol sobre a Terra.
e aí eu tenho o fenômeno da maré alta. A Lua, né? Como eu disse lá no início que ela era um satélite natural. O que é um satélite natural? São aqueles corpos celestes que orbitam ao redor de algum planeta. Então a Lua, ela não é o único satélite natural que existem. Existem outros planetas que têm até mais de uma Lua, ou seja, eles possuem mais de um satélite natural. Já o satélite artificial são aqueles que são produzidos pelo homem, que são lançados em órbitas para poder obter as informações do espaço. Um outro fenômeno que a gente observa aqui com a participação da Lua é o fenômeno de eclipses. Existem dois tipos de eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar, ele acontece quando a Lua, né, aqui eu tenho o Sol, a Lua e a Terra, eles estão alinhados, então eles estão no mesmo ponto aqui, cada um em sua órbita, mas a Lua, ela fica entre o Sol e a Terra. Então, a luminosidade aqui, né? A luz do Sol vai bater na Lua e vai produzir uma sombra na Terra. Então, aqui a gente tem o eclipse solar. Então, eu vou ter parte da luz solar sendo obstruída aqui pela Lua. Já o eclipse lunar, ele acontece também quando os três estão alinhados, mas quem vai ficar no meio dessa vez vai ser a Terra. Então, a Terra, ela impede que esses raios solares cheguem até a Lua. Então, por isso que a gente não consegue visualizar a Lua lá no céu. O eclipse solar a gente consegue visualizar durante o dia e o eclipse lunar a gente consegue visualizar durante a noite em função da presença mesmo dessa radiação solar, tá? Então aqui tem um videozinho, uma sugestão que eu passei para vocês, de videozinho para vocês verificarem como que acontece, um vídeo de animação, como que acontece esses eclipses. Então já fizemos uma revisãozinha, né, um complemento. Além do texto que vocês leram do livro, além dos vídeos que eu sugeri que vocês viram, então vamos lá corrigir essas atividades. Então a Lua é um satélite natural. Explique o que é um satélite natural. Então nós vimos que satélite natural é qualquer astro que vai orbitar ali ao redor de um planeta. A Lua é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Justifique a sua resposta. Então, a Lua é um corpo iluminado porque ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol. 3. Quais são as fases da Lua? Então, a Lua ela tem 4 fases: Lua nova, Lua cheia, quarto minguante e quarto decrescente. Número 4. Explique de modo resumido como foram formadas as crateras na Lua. Então, de modo bem resumido, as crateras na Lua, elas foram formadas a partir de choques de outros corpos celestes em sua estrutura. Então, os meteoros foram se chocando contra a Lua, já que a sua gravidade é muito pequena e ela ainda não tem, e a atmosfera é muito rarefeita, então permite com que esses astros, eles cheguem mais próximos, né, que esses corpos celestes cheguem mais próximos à sua superfície. Então as crateras, elas foram formadas a partir dos choques na superfície da Lua, dos choques mecânicos, né, ou seja, dos choques dos meteoros contra essas estruturas. 5. A Lua realiza movimento de translação e rotação. Diferencia esses dois tipos de movimento. Então, o movimento de rotação é aquele movimento em que um astro faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse uma bailarina girando, e o movimento de translação é quando ele dá a volta em torno ali do Sol, no caso do planeta Terra, em torno do Sol, e no caso da Lua, o movimento de translação é quando ela descreve uma trajetória em torno da Terra. Número 6. Qual é o período de rotação e o período de translação da Lua? Então, a Lua ela tem período de rotação e de translação durando o mesmo tempo, que é referente a 28 dias. Número 7. Por que vemos sempre a mesma face da Lua? Então, a mesma face da Lua a gente vê em função desse período de rotação e de translação serem o mesmo. Então, por isso que a gente acaba vendo sempre o mesmo lado da Lua. A mesma face, né? Desculpa. Número 8.
como as fases da Lua influenciam na vida na Terra. Então, nós vimos que as fases da Lua, elas influenciam, por exemplo, nos fenômenos da maré. Então, a maré cheia e a maré baixa, elas são influenciadas ali em função da Lua cheia, que é quando a gente tem um alinhamento entre o Sol e a Lua, e ambos exercem uma maior força de gravidade sobre a Terra. E agora, número 9, a gente vai responder as atividades 2, 3 e 10 da página 112 e 113. Então, atividade número 2. Observe a fotografia abaixo. Descreva o que as pessoas podem observar no céu durante a noite, além das estrelas. Então, à noite, a gente pode observar no céu, além das estrelas, a presença da Lua e de alguns planetas. Em algumas ocasiões, né, é possível ver também cometas, é possível ver estrelas cadentes, satélites naturais que giram ao redor aí da Terra. Letra B. Na fotografia, é possível observar a Via Láctea. Com base no que você estudou no capítulo, você diria que a Via Láctea é maior que o Sistema Solar? Sim, por quê? Porque o Sistema Solar, ele está localizado dentro da Via Láctea. Então, a Via Láctea é muito maior do que o Sistema Solar. Número 3. Escreva no caderno um texto que explique sucintamente por que há noites em que a Lua é visível como um disco luminoso no céu e outras noites em que, mesmo sem nuvens no céu, a Lua não é visível. Bom, então, basicamente, o que eu espero que vocês tenham escrito aí nessa resposta? A Lua, gente, ela tem diferentes fases. Então, na noite em que a gente consegue visualizá-la ali como um disco luminoso do céu, ela está na fase de lua cheia. Então, a face iluminada pelo Sol, ela está totalmente voltada para a Terra. Agora, nas noites em que nós não conseguimos visualizar a Lua, é porque a face não iluminada pelo Sol que está voltada para a Terra. Então, por isso que tem essa variação. Quando a gente enxerga a Lua cheia no céu, é porque aquela face que está iluminada que está virada para a Terra. Quando a gente não consegue visualizar, é porque não é essa face que está voltada ali para a Terra, ok? Então, número 10. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Represente no caderno como seria o aspecto da Lua no céu para um observador do hemisfério sul e para um observador no hemisfério norte quando a Lua está em um ponto da sua órbita. Letra A, entre a lua cheia e o quarto minguante. Letra B, entre o quarto minguante e a lua nova. Letra C, entre a lua nova e o quarto crescente. Letra D, entre o quarto crescente e a lua cheia. Então, para o observador que está no hemisfério norte, a lua em quarto crescente seria representado como é a lua no quarto minguante para o observador no hemisfério sul. Então, sempre vai ser o contrário, tá? Então, se no hemisfério norte está em quarto crescente, no hemisfério sul vai ser quarto minguante. Agora, quando está lua cheia e lua nova, elas vão ser iguais para todos os observadores, independente do ponto em que eles estão. Então, lua cheia e lua nova, elas vão ter o mesmo formato. Agora, já na quarto minguante e na quarto crescente, elas vão ser opostas para esses hemisférios. Então, pessoal, finalizamos aqui a correção da nossa atividade 9. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.